primeira cimeira União Europeia-Jordânia acontece na capital jordana a 8 de janeiro. A situação no Médio Oriente deverá ocupar lugar de destaque na ordem de trabalhos. Nicolás Maduro chegou aos Estados Unidos depois de ter sido capturado numa incursão norte-americana. Centenas de pessoas marcharam em silêncio em homenagem às vítimas da tragédia de Crans Montana. Aviões de guerra britânicos e franceses efetuaram um ataque aéreo a um armazém no centro da Síria que se suspeita ter armas explosivas do Estado Islâmico. Pelo menos 2 pessoas morreram e muitas ficaram feridas na sequência de um ataque russo à cidade ucraniana de Kharkiv. A primeira cimeira União Europeia-Jordânia terá lugar na capital jordana, Amman, no dia 8 de janeiro. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, encontrar-se-ão com o rei da Jordânia, Abdullah II. Espera-se que a situação no Médio Oriente e a segurança ocupem um lugar de destaque na ordem de trabalhos, uma vez que a Jordânia desempenha um papel fundamental no apoio à estabilidade na região. A União Europeia vê a Jordânia, que acolhe mais de 2 milhões de refugiados palestinianos, como um parceiro forte na região em termos de apoio à solução de 2 Estados e de avançar para uma espécie de acordo pacífico em Gaza. There's been a lot of talk about Jordanian troops, because Jordania has a pretty well-organized army. In participating in the International Stabilization Force, which is foreseen for Gaza. Although, it must be said, the king has resisted that up to now because he's said very, I think, sensibly, that they don't want to get involved in something which is an open-ended commitment, and especially when Israel is not playing ball. A reconstrução da Síria também é um dos temas que pode estar no topo da agenda. Jordan is a major host of Syrian refugees. And actually around 200,000 have recently returned from Jordan to Syria, which is encouraging. And I think there'll be a lot of discussion about that and about what Europe, in fact, can learn from the Jordanians in terms of encouraging Syrians to return, which is something I think everybody wants to see in terms of the rebuilding of Syria. A União Europeia e a Jordânia assinaram uma parceria estratégica em janeiro passado para impulsionar a cooperação, apoiada por um pacote financeiro europeu de 3 mil milhões de euros para o país do Médio Oriente. O líder venezuelano Nicolás Maduro chegou aos Estados Unidos e foi levado para o centro de detenção metropolitano em Nova Iorque, onde aguarda agora julgamento por acusações de narcoterrorismo. Maduro e a sua mulher Cília Flores foram retirados da sua casa em Caracas, capital da Venezuela, numa dramática operação militar dos Estados Unidos da América que o governo venezuelano classificou de imperialista. Na sequência da operação denominada Absolute Resolve, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que o seu país irá governar a Venezuela até uma transição segura e assumir o controle das suas vastas reservas de petróleo. A intervenção dos Estados Unidos da América recebeu uma reação mista a nível internacional. Embora muitos líderes europeus tenham saudado a detenção de Maduro, aliados como a China e a Rússia apelaram à sua libertação. O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou a sua preocupação pelo facto do direito internacional não ter sido respeitado. A autoridade legal para a incursão efetuada sem a aprovação do Congresso não foi imediatamente esclarecida, mas a administração Trump argumentou que a detenção era necessária para combater o tráfico de droga. Depois de uma série de ataques em grande escala dos Estados Unidos contra a Venezuela, o presidente Donald Trump disse que Nicolás Maduro e a sua esposa foram capturados e levados para fora do país. A extraordinária operação noturna foi confirmada por Trump nas redes sociais algumas horas após o ataque. Na madrugada de sábado, ouviram-se várias explosões em Caracas, capital da Venezuela, quando o governo de Maduro acusou os Estados Unidos de terem atacado instalações civis y militares. El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía
y la paz. Nos últimos meses, Donald Trump tem ameaçado sobre uma eventual ordem presidencial para atacar alvos em terras venezuelanas, enquanto o exército norte-americano realiza ataques a supostos barcos de contrabando de droga no Caribe. De acordo com informações prestadas pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, Maduro foi preso por agentes norte-americanos para ser julgado por acusações criminais nos Estados Unidos. Centenas de pessoas reuniram-se para homenagear as vítimas do incêndio no bar La Constellation na véspera de Ano Novo na cidade suíça de Crans-Montana, que provocou a morte de 40 pessoas. Familiares, amigos, bombeiros e todos aqueles que vieram manifestar o seu apoio reuniram-se para a missa dominical, enquanto outros a seguiram através de um ecrã no exterior. O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de condolências que foi lida durante a cerimónia. Em seguida, a multidão juntou-se para uma marcha silenciosa que subiu a colina em direção ao local da tragédia. A polícia do cantão do Valais anunciou que foram identificadas 16 novas vítimas, a maioria das quais com idades compreendidas entre os 13 e os 25 anos. Assim, até agora estão identificados 24 mortos num total de 40. Sabe-se também que as autoridades suíças abriram um inquérito criminal contra os 2 gerentes do bar, suspeitos de homicídio involuntário, ofensas corporais intencionais e fogo posto. Os investigadores disseram acreditar que as garrafas de champanhe podem ter provocado o incêndio quando se aproximaram demasiado do teto do bar. O Ministério da Defesa britânico anunciou que os seus aviões realizaram ataques conjuntos com França numa instalação subterrânea no centro da Síria, alegadamente utilizada por militantes do Estado Islâmico para armazenar armas e explosivos. Os ataques ocorreram no sábado à noite numa estrutura nas montanhas a norte da cidade histórica de Palmyra, na província de Homs, de acordo com o comunicado do Ministério. Os militares britânicos utilizaram caças Typhoon FGR-4, apoiados por um caminhão cisterna de reabastecimento, e usaram bombas guiadas Paveway 4 para atingir uma série de túneis de acesso às instalações. O governo sírio, que se juntou à coligação anti-Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos no final do ano passado, não fez qualquer comentário imediato sobre os ataques. Apesar da sua derrota na Síria em 2019, as células adormecidas do Estado Islâmico continuam a realizar ataques mortais na Síria e no Iraque, onde os extremistas declararam o seu califado. No mês passado, a administração Trump lançou ataques militares contra o Estado Islâmico na Síria em retaliação a um ataque de emboscada perto de Palmyra, que matou 2 tropas dos Estados Unidos da América e um intérprete civil americano. Pelo menos 2 pessoas morreram e muitas ficaram feridas depois de um ataque russo ter destruído um edifício de 5 andares na cidade ucraniana de Kharkiv, na sexta-feira. As autoridades disseram que o corpo de um menino de 3 anos e de uma mulher foram recuperados dos escombros do prédio destruído após o ataque. За нашу інформацію, під завалами можуть ще перебувати люди. Наразі триває ліквідація наслідків, всі на місці працюють. Наразі головне врятувати якомога більше людей. O ataque também destruiu outras infraestruturas civis no centro comercial e carros, disseram as autoridades locais. Entretanto, o Ministério da Defesa russo negou a ocorrência do ataque, atribuindo a culpa a uma explosão no local causada por munições ucranianas. Este ataque ocorreu poucas horas depois de a Rússia ter efetuado em Zaporizhia um dos mais maciços ataques com drones. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nomeou na sexta-feira o chefe da inteligência militar do país, Kirilo Budanov, como seu novo chefe de gabinete. Isto depois de o seu anterior assessor principal se ter demitido em novembro, na sequência de um escândalo de corrupção. Após o anúncio da medida, Budanov indicou ter aceitado o convite e que continuará a servir a Ucrânia. O militar de 39 anos é responsável por uma série de operações ousadas contra a Rússia desde o início da invasão total em 2022. A nomeação surge num momento crucial das negociações para pôr fim ao conflito, com Zelensky a ter dito recentemente que um acordo nesse sentido, mediado pelos Estados Unidos, estava 90% pronto. Segundo o presidente ucraniano, estão agendadas para breve várias reuniões diplomáticas nesse âmbito que contarão já com a liderança de Budanov.
A Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos em direção às suas águas orientais no domingo, de acordo com um comunicado sul-coreano. O comunicado afirma que os mísseis voaram cerca de 900 km e violaram as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que proíbem quaisquer atividades balísticas por parte da Coreia do Norte. As autoridades sul-coreanas, em conjunto com os Estados Unidos, estão a analisar os detalhes dos lançamentos. Os sul-coreanos instaram a Coreia do Norte a parar imediatamente com as ações provocativas e a pensar em retomar as conversações para restaurar a paz na Península Coreana. O lançamento ocorreu poucas horas antes da partida do presidente sul-coreano para a China, onde se deverá reunir com o presidente Xi Jinping para conversações que deverão abordar o programa nuclear da Coreia do Norte. Os especialistas afirmam que a Coreia do Norte está a exibir as suas conquistas em matéria de defesa antes do seu primeiro congresso do partido no poder em 5 anos. O motorista do automóvel que transportava o pugilista britânico Anthony Joshua, envolvido num acidente fatal na Nigéria, foi acusado de condução imprudente e perigosa, informou a polícia. As autoridades afirmaram que foi concedida a libertação sob fiança ao arguido no valor de cerca de 3.000 euros, mas ficou em prisão preventiva até cumprir as condições exigidas. No carro seguiam, para além do condutor, o pugilista e 2 amigos. Foi nesse momento em que o automóvel em que viajavam colidiu com um caminhão que estava parado numa movimentada autoestrada que liga Lagos e Ibadan, no sudoeste da Nigéria. Os 2 amigos de Joshua morreram no acidente de segunda-feira. O pugilista recebeu alta hospitalar na quarta-feira à tarde e ficará, por enquanto, na Nigéria a recuperar dos ferimentos.